pessoal, eu aqui novamente com vocês, professora Sueli Gomes, que juntamente com o professor Ronaldo Barro Gomes, iremos conduzir essa nova disciplina do curso de Letramento Informacional, que compõe o eixo 4, Letramento Informacional e suas dimensões ética e legal. Bom, nós temos falado de forma reiterada no curso que o letramento informacional é a busca, o uso e o compartilhamento das informações de uma forma crítica, reflexiva e ética. E é justamente esse fator ético que nós iremos abordar durante essas 3 semanas. Vamos falar primeiro como é que a dinâmica da disciplina, como é que nós organizamos a disciplina. Nós organizamos a disciplina em 3 tópicos. Em cada tópico vocês terão textos que tratam do assunto específico daquele tópico, vídeos, fórum e uma atividade avaliativa que é autocorrigível, composta por 20 questões fechadas. Então, quando vocês realizarem, vocês já terão automaticamente as suas notas naquele tópico. Se tiverem dúvidas, não deixem de acessar os nossos fóruns e contactar nossos professores, porque dúvida a gente não leva adiante, porque quando chega mais adiante você precisará desse conteúdo e provavelmente não terá mais a oportunidade de ter uma pessoa disponível e com competência para dialogar contigo sobre essas questões. Bom, então o primeiro tópico que nós vamos tratar e que nós pensamos é o próprio conceito de ética. O que é ética? Como é que a ética se diferencia conceitualmente de moral? E mais importante, como é que na contemporaneidade nós podemos pensar a ética? Quais são os nossos desafios em pensar a ética na atualidade? A ética, afinal de contas, morreu? Nós somos uma sociedade sem ética, em que tudo pode e que tudo é válido, né? Então, esses são alguns tópicos que permeiam nossos textos dessa semana. E o que eu posso adiantar ou falar de uma forma resumida é que ética se refere a um viver bem com e para o outro em instituições justas. Esse é um conceito de Ricoeur que a gente traz para vocês discutirem. E ao falar que é o viver bem, dá a entender que é um projeto individualizado, que é um projeto que cada um vai levar esse viver bem às consequências últimas. Não é bem assim, porque vamos agora colocar a segunda parte, viver bem com o outro e para o outro. Ou seja, a ética é intersubjetiva. Qual é o limite desse viver bem? É o limite de viver bem com o outro, viver bem em coletividade. E aí se afasta desse projeto egoísta e egocêntrico, né? A ética não é fazer valer a minha vontade e o meu modo de viver, o meu pensamento. E como é que essa ética ela se diferencia de moral? Já que moral também se refere a um conjunto, a um determinado modo de comportamento, um determinado conjunto de comportamento. Essa moral, ela, diferentemente de ética, ela é um conjunto de regra obrigatória, acordada entre um determinado grupo de indivíduos em uma determinada sociedade dentro de um determinado tempo histórico. O conjunto de regras do que é certo, do que é errado, do que é válido e do que não é válido, ele é definido coletivamente. E nessa coletividade, né, leva-se muito em consideração que o que é válido para um grupo não é válido para o outro. O que é correto num grupo não é correto para o outro. O que é tido como certo e desejado numa determinada sociedade, para outra se torna imoral e indevido. E também em determinados períodos históricos. O que a gente vê, então, é que a ética, ela mantém
um estreito relacionamento com a moral, porque o meu viver bem, ele vai ser definido como ético ou não a partir de um conjunto de regras aceitos em uma determinada coletividade. Então, os parâmetros, a moral dá os parâmetros para eu dizer se eu estou vivendo bem com e para o outro, ou se eu estou vivendo uma vida que não deve ser vivida com e para o outro. E outro elemento da ética é a questão da justiça. O meu viver bem tem que ser dentro de instituições justas. Né? Esses são tópicos muito bem trabalhados no nosso vídeo que nós disponibilizamos lá no ambiente, que é do Barros Filho, que ele trata muito cuidadosamente essas questões e de uma forma muito pedagógica. O segundo tópico, nós iremos tratar da liberdade de expressão. Por que liberdade de expressão e dentro de uma dimensão ética e legal? Porque toda a questão, acredito que do lidar, do produzir e do fazer circular informações está atrelada a um princípio muito caro às sociedades democráticas e contemporâneas, que é a questão da liberdade de expressão. Todos nós temos direito de expressar livremente as nossas ideias. E isso é preservado, é um direito garantido constitucionalmente. Sem liberdade de expressão, não existe democracia, nós caímos nas ditaduras. Então eu posso dizer tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, para qualquer pessoa, em qualquer momento. Quais seriam os limites dessa liberdade de expressão? E nós falamos novamente, os limites da liberdade de expressão são os outros. Né? São os outros em termos, outros direitos garantido às pessoas, como o direito da personalidade, o direito da imagem, o direito à privacidade. Então, esses seriam limites da liberdade de expressão. Ele não é um direito absoluto dentro do princípio de que tudo pode se dizer, porque afinal eu tenho esse direito de falar o que eu quero e popularmente fala, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer, o que não deve. Então, a liberdade de expressão a gente tem sempre que pontuar o que eu devo, o que eu posso e o que eu quero. Né? Tem que se colocar isso na balança. Vejam vocês, por exemplo, peguem o que vocês falam, o que nós postamos nas redes sociais. Aquilo é liberdade de expressão? Quais são os limites? Denegrir imagens, falar mal dos outros sem nenhuma prova, levantar falso testemunho, expor fotos de ex-namoradas, ex-namorados, fotos íntimas para chantagear. Seria isso liberdade de expressão? Essa liberdade de expressão não está ferindo outros direitos dessas pessoas? E mais uma coisa, liberdade de expressão veda anonimato. Quando eu crio um perfil falso, eu estou sendo ético? Quando eu não dou a oportunidade, posto em WhatsApps, qualquer informação sem talvez nenhuma base factual de alguma pessoa que não está naquele grupo e não dou a oportunidade dessa pessoa se defender, eu estou sendo ético? Então, a ética na liberdade da expressão, na nossa contemporaneidade, é uma coisa a ser muito discutida, e dos seus limites e das suas potencialidades e possibilidades. Nós disponibilizamos, então, um texto que discute isso, liberdade de expressão, pornografia, pedofilia, invasão de privacidade. Disponibilizamos 2 vídeos que tratam dessa questão, um documentário da Globo News que fala sobre o marco da internet,
o que é esse marco de internet, e como texto complementar, nós também disponibilizamos o marco da internet. Isso é interessante todos nós conhecermos. E um vídeo adicional, que eu acredito ser imperdível, é a palestra do Karnal no Café Filosófico, quando ele fala do nosso medo à liberdade. Isso é muito interessante, está lá como complementar. Quem tiver tempo, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, vejam esses vídeos. E finalmente, nosso terceiro tópico é sobre plágio, o uso indevido de ideias alheias, cópias indevidas, pirataria e plágio. E aí nós discutimos isso à luz da propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual? O que ela preserva? Quais são os direitos garantidos aos autores, às editoras, e como é que nós, dentro da academia, podemos tomar precauções, medidas para que esse ato tão corriqueiro na produção dos trabalhos acadêmicos e na produção de trabalhos escolares possam ser evitados. E aí a gente entra um pouquinho em por que eu devo citar? Para lá na frente, no eixo técnico, nós vamos dar mais atenção. Como é que eu devo citar? Como é que eu devo referenciar? Então, essas são as grandes questões que permeiam o nosso eixo, a nossa disciplina dessa semana. Eu espero que todos tenham um bom estudo e que apreciem os nossos textos. Tá? Desejo a todos e todas, então, uma boa semana de trabalho.